E hoje nós, como eu dizia, vamos falar um pouquinho, não que eu estou fugindo do tema para falar do Padre Aloísio, claro que não, acho que está dentro, claríssimo. Vamos falar de liderança. A palavra de Deus hoje é liderança, claro. A liderança de Jesus envolve o ser pastor. Nós vimos, primeira leitura, está muito claro, e Jesus, alguém que teve compaixão, quando viu aquele povo que estava como ovelha sem pastor, líder. E é claro, Jesus, o grande líder, então não tem como fugir de falar de liderança. E é o que eu partilho com os senhores e com as senhoras nesse momento. A liderança. E a palavra de Deus hoje, e eu dei o título, tive a graça de poder fazer isso, que a reflexão é minha. Claro, a gente lê alguma coisa, pesquisa alguma coisa, reflexão minha, nada meu aqui, é graça de Deus. Eu tive o capricho de escolher também o título. E o título da nossa reflexão de hoje, um retrato do verdadeiro líder. E falando de líder, a gente já conhece Jesus como o grande líder, o grande pastor, que na segunda leitura hoje, ele vai colocar, ou melhor, na primeira leitura, livro do profeta Jeremias, ele coloca muito claro para nós. E Jesus lamenta os líderes que não cuidam dos seus liderados, dos líderes que não são pastores para as suas ovelhas. Claro, não é Jesus ali, mas a boca do profeta, 600 anos antes de Jesus, livro do profeta Jeremias, ele já fazia uma profecia daquele grande pastor, daquele grande líder que viria à frente. E ele diz: ai dos pastores, ai dos líderes, ai daqueles que coordenam, ai daqueles que estão à frente, que não cuidam das suas ovelhas, que deixam as suas ovelhas dispersarem, que não cuidam das suas feridas. Primeira leitura de hoje. Por isso não tem como fugir falar de liderança. Semana passada, quando nós celebrávamos, quem rezou comigo a semana passada, eu dizia, e hoje é continuação. Aliás, a palavra de Deus sempre é uma continuação. Nós falávamos da missão. Jesus enviava os discípulos em missão, e a minha reflexão da semana passada, eu falava sobre isso. Todos nós, não só os padres, não só as religiosas, as freiras, que parecia a leitura da semana passada, temos uma missão. Cada um de nós que veio nesse mundo e que um dia dele vai sair, eu falava isso a semana passada, temos uma missão. E hoje, claríssimo, um dos pontos pelos quais eu sou chamado a cumprir a minha missão como padre, as irmãs como religiosas, você, o senhor e a senhora como pai, como mãe de família, nós somos chamados a ser líderes. Por mais que você possa dizer para mim: ah, padre, eu não sou líder de nada, eu sou muito simples, eu sou muito humilde, eu não coordeno ninguém, eu não tenho não estou à frente de nenhum trabalho pastoral. Lá na minha empresa, todo mundo manda em mim, eu faço tudo, né? Por mais que você pense assim, você também é líder. Nós temos sempre alguém que nos lidera e a gente vai estar diante de alguém que nós temos que liderar. Que sejam nossos filhos, que seja o meu marido, que seja a minha esposa, que seja alguém lá na empresa. Todos nós, a nossa missão passa pela liderança. E o grande líder, Jesus Cristo, é o modelo, claro, e depois eu vou encaixar o Padre Aloísio, que seguiu Jesus Cristo e que também chegou, está quase, estamos buscando a sua santidade, como um grande líder, e que foi um grande líder. Tanto é que hoje a igreja nossa está cheia justamente por isso, o grande líder. Porque líder, de fato, o líder que é reflexo de Jesus, é modelo de Jesus, ele arrebanha pessoas. Já é a primeira característica de um líder. Mas voltando à nossa reflexão, todos nós somos chamados a ser líderes. Líderes, somos líderes. E a grande característica de um líder,
E aí Jesus faz a diferença, não é diferente, ele faz a diferença ao ser líder, é que o líder ele pode ser autoritário, e é isso que a palavra de Deus mostra para nós. Um líder ele pode ser, e nós conhecemos, o líder autoritário ele é destruidor. Um líder autoritário, daqui a pouco a gente vai chegar lá, ele afasta as pessoas. Um líder autoritário, ninguém gosta. O líder pode ser autoritário, pode parecer sopa de letrinha. Eu não gosto muito do português, mas às vezes gosto muito desses jogos de palavras. Um líder ele pode ser autoritário, mas ele pode ser e tem que ter autoridade. A diferença entre ser autoritário e ter autoridade é o que a palavra de Deus hoje mostra para nós. A nossa missão nesse mundo, seguindo Jesus Cristo, porque eu sou batizado, porque eu sou padre, porque as senhoras são irmãs, porque cada um de nós tem a nossa missão como pai, como mãe de família, seja lá onde que nós formos e aonde nós estivermos, nós somos chamados a ter autoridade, não ser autoritário. E a grande confusão que isso paira sobre a nossa cabeça. A palavra de Deus hoje nos mostra, e aí eu quero trabalhar essa questão de ser autoritário e ter autoridade, tanto com a segunda leitura quanto com o Evangelho. E já começo com o Evangelho. O Evangelho nos chama a atenção e mostra muito claro, não tão claro, a gente tem que pesquisar um pouquinho, tem que ir atrás um pouquinho, ler um pouquinho dos estudiosos, para ver essa diferença entre ser autoritário e ter autoridade. Diz a palavra, e como eu já comentava, os discípulos foram para a missão e voltaram eufóricos, voltaram exuberantes, voltaram assim iluminados com a luz de Deus. E quando eles chegaram, eles encontraram mais trabalho. E diz a palavra de Deus que quando eles chegaram, Jesus percebeu, e aí eu entro na liderança de Jesus, Jesus percebe que eles, um pouco Jesus, mas o autor, o São Marcos, diz muito claro, eles não tinham tempo. E Jesus percebe que eles estavam cansados, porque trabalharam muito, não tiveram tempo e precisavam descansar. A grande realidade do líder é perceber o que as pessoas precisam. Os discípulos precisavam descansar. E aí Jesus chamou-os à parte, está lá na leitura, muito claro, e eles pegaram o barco e foram para o outro lado. E quando chegaram do lado de lá, Jesus encontra a multidão e novamente a capacidade de liderança de Jesus, de ter autoridade de Jesus. Ele descobre no povo, ali no povo pobre, no povo que foi atrás dele, ele descobre que o povo, e ele tem compaixão, aliás, é um parêntese aqui, A compaixão, diz os estudiosos, que é um dos sentimentos que a pessoa tem, que o ser humano não sente compaixão. Compaixão é só de Deus. É ter uma graça tão grande que é capaz de ter compaixão. Isso é só de Deus. É uma perfeição tão grande que é só de Deus. E a palavra mostra. Aliás, a Bíblia vai mostrar compaixão só com Jesus. Ninguém mais tem compaixão. Jesus, claro, porque ele é o Filho de Deus. Compaixão só vem de Deus. A única pessoa que teve compaixão, claro que era Deus, era o próprio Jesus Cristo. Você pode folhear a Bíblia de cima para baixo, você não vai encontrar ninguém mais tendo compaixão. Teve compaixão, vamos voltar na nossa reflexão. Jesus teve compaixão porque o povo era o povo que era um povo sem pastor. Novamente a liderança de Jesus percebendo que o povo não tinha pastor. Recordando, os discípulos estavam cansados, precisavam de descanso. O povo precisava de um pastor. E se a gente continuar, eu queria até alongar um pouquinho, não está no Evangelho de hoje, mas na Bíblia, se você quiser olhar em casa depois, Jesus multiplica os pães
Porque o povo fica ali sentado com ele, aprendendo com ele, e aí ele é uma outra característica de Jesus como líder. Ele descobre que o povo precisava de pão, porque o povo estava com fome. A grande característica de um líder que tem autoridade é alguém que percebe aquilo que o outro precisa. Jesus percebeu clarissimamente, palavra de Deus de hoje, era a missão dele, perceber que os apóstolos precisavam de descanso, estavam cansados. Percebeu que o povo era ovelha sem pastor. O povo não tinha pastor, precisava de um pastor. E percebeu que o povo precisava de comida. A grande característica de um líder não autoritário, porque o líder autoritário, ele dá para a pessoa aquilo que ele quer. Você já deve ter trabalhado com alguém que é autoritário, com alguém que é egocêntrico, que é egoísta, que é ególatra, que a paixão dele é só o ego. Ele dá para as pessoas aquilo que ele quer, não aquilo que as pessoas precisam. Ser líder como Jesus é dar para as pessoas não aquilo que o líder quer e muito menos aquilo que o outro quer, mas é preciso dar aquilo, pode ser jogo de letrinhas, novamente, é preciso dar aquilo que o outro precisa. Você como pai, vou mexer um pouco, né, pai e mãe, você como pai, como mãe, sendo líderes dos seus filhos, pode ter certeza. Não é momento e a gente nem pode dar, a gente estraga, nós estragamos os nossos filhos quando nós damos para eles aquilo que eles querem. Ou aquilo que eu acho lindo, né? A mãe que acha uma boneca linda, vai dar a boneca para a menina, porque eu achei linda. Nem sempre o que eu quero é o que o outro de fato precisa. Nem sempre o que serve para mim é o que serve para o outro. Engana-se, isso é ser autoritário. Achar que o que serve para mim, que o que encaixa para mim, que o que é bonito para mim, tem que ser bonito para o outro. O verdadeiro líder que tem autoridade é aquele que de fato dá para o outro, não o que ele quer e muito menos o que o outro quer, mas aquilo que o outro precisa. É o líder de Jesus. Palavra de Deus muito clara. E a coisa não para aí. Vamos para a segunda leitura. Segunda leitura, e a segunda leitura, Carta de São Paulo aos Efésios. Às vezes me dá uns brancos, né? Eu me empolgo com a palavra de Deus, acho linda a palavra de Deus, mas às vezes os brancos me dá. Carta de São Paulo aos Efésios. E a carta de São Paulo aos Efésios, belíssima. E mostra para nós, o São Paulo gosta de mostrar para nós como acontece a liderança. Vós que estáveis longe, se aproximam. Ele faz os extremos. Achei belíssima a palavra, encaixa na liderança direitinho. Vós que outrora estáveis longe, se aproximaram de Cristo pelo seu sangue. Mais profundo ainda, pelo sangue de Cristo. São Paulo falando para os Efésios. Vós que outrora estavam divididos, Deus em Jesus Cristo vos fez unidade. Percebam, claríssima a palavra de Deus. O líder autoritário é aquele que divide. O líder, os extremos aí ajudam muito bem. O líder autoritário é aquele que divide, é aquele que afasta, é aquele que manda embora. A própria presença dele mostra isso. O líder que tem autoridade é alguém que acolhe, é alguém que aproxima, é alguém que é capaz de entender, é alguém que tem paciência, é alguém que espera. Entre outras palavras, São Paulo, não que São Paulo quis dizer o que o Papa Francisco diz, ao contrário. Por isso que eu digo, o Papa Francisco é muito bíblico, o Papa Francisco é muito da palavra de Deus. É aquilo que o Papa Francisco diz para nós muito claro. Líderes que têm autoridade são pessoas que criam ponte, que aproximam, que trazem os outros, não para si, porque se eu trouxer para mim, eu estou de fato estragando a palavra de Deus. São pessoas que criam ponte para levar para Jesus.
Líderes autoritários são aqueles que criam muro, aqueles que dividem, aqueles que separam, aqueles que de fato, o que é meu, o que é seu, vai embora e eu fico aqui com os meus problemas e você viva com os seus problemas. Ou seja, existe um ditado que diz, né? Cada um para si e Deus para todos. É o tipo de líder, né? Autoritário. E aí a gente encaixa o Papa Francisco dizendo, né? Pessoas que criam pontes, pessoas que criam muros. Palavra de Deus muito clara para nós. Ser líder é justamente isso. E aí eu quero nesse momento, claro, eu falei, eu não posso deixar hoje de fazendo essa diferença de líder autoritário e de líder que tem autoridade, encaixar no dia de hoje uma experiência que eu tive, e eu sonhei em fazer essa experiência aqui nessa missa já há anos, e hoje pela primeira vez eu tenho essa graça. Quando eu encontrei com o Padre Luísio, foi meu formador. Quantas vezes as irmãs subiam, né? Lá para Rio Negrinho, quando eu entrei no seminário, já no meu tempo, em outras turmas também, as irmãs subiam, eu já tinha 70 anos, né? Conheci o Padre Luísio, pelo tanto que viveu, 70 anos era novo, né? As irmãs subiam, um dia era a irmã Zenaide, um dia era a irmã Edna, um dia era a irmã Neide. Cada uma delas subia para Rio Negrinho para dar formação para nós. Para nós era um dia de festa, era a bênção encontrar com o Padre Luísio. E hoje eu tenho a graça de testemunhar isso, mas quero meu testemunho vai um pouquinho mais além. E aí eu até mexia com a irmã Zenaide, né? A irmã Zenaide escreveu um livro que me deu de presente no dia de hoje, né? Opa! Deixei cair o microfone. Não sei se quebrou lá, ó. Você tem que colar, irmão. Quebrou um pedaço ali. Eu mexi com a irmã Zenaide, porque a irmã Zenaide escreveu um livro que se chama assim. Até faço propaganda, eu não sei se a irmã tem para vender, né? Tem na lojinha para vender, faço propaganda se alguém quiser comprar, mas me chamou a atenção. A irmã diz aqui no título, né? Convivi com um santo. Belíssimo, pelo menos eu vi o papel maravilhoso, ainda não li, a irmã me deu hoje, eu já sabia desse livro, mas eu tenho certeza, deve ter toda a história do Padre Luísio, contada pela irmã Zenaide. A irmã Zenaide, ela teve a graça de conviver com um santo. Eu não tive totalmente essa graça, porque na congregação eu não trabalhei com o Padre Luísio. Mas eu posso dizer, irmã, para a senhora, e posso dizer para os senhores e para as senhoras, que eu não convivi com o Padre Luísio assim, né, dia a dia da minha vida, conheci, sou devoto dele hoje, rezo todas as noites por ele, mas eu tive a graça de abençoar, se eu puder dizer como irmã, eu tive a graça de abençoar um santo. Não para dizer de mim, mas vocês vão entender falando de liderança. Eu, nos meus primeiros anos, isso já há um bom tempo, que eu tenho mais de 20 anos de padre, eu vim aqui na casa das irmãs, que hoje elas já voltaram para a casa delas, né? Eu tinha uns 2, 3 anos de padre, e aí eu cheguei, o Padre Luísio já estava acamado, lembro muito bem que ele gostava daquele quarto que dava de frente para o Santíssimo, né? Que ele ficava vendo Jesus pelo espelho, né? As irmãs até comentaram isso comigo, e ele percebeu que tinha um padre, tem um padre na área. E aí ele mandou uma das irmãs, não sei se foi a irmã Edna, me chamar, que ele queria a bênção do padre que estava ali. Eu achei aquilo estranho, né? Eu abençoar o Padre Luísio. Quem sou eu para abençoar o Padre Luísio? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Por mais que estivesse acamado, por mais que estivesse no fim, né? No fim da vida, com toda aquela situação, e eu cheguei a dizer isso para ele. Eu falei, padre, o senhor quer a bênção de mim? Aí o que ele me respondeu, me chama a atenção até hoje. Eu não quero a bênção de um homem que você é, mas a bênção de um homem que você representa, que é o padre que está aqui na minha frente, que representa Jesus. Eu não tive como negar a bênção, eu tive que dar.
E isso mostra para mim, pelo menos hoje na reflexão que nós estamos fazendo, mostra para nós que um líder, e aí eu vejo o Padre Aloísio como um líder de grande autoridade, não autoritário, que eu nunca vi no Padre Aloísio um homem assim autoritário, um homem que tivesse, né, que mandasse, manda e faz, mas ao contrário, a pessoa dele, o seu ser, era um homem que tinha uma autoridade muito grande. E mostra para mim, nessa bênção que eu tive a graça de conceder para o Padre Aloísio, eu não, por ser padre, mostra para mim que a minha autoridade não perde quando eu diante do outro apresento os meus fracassos, apresento as minhas limitações, apresento a minha situação humana que no momento não é tão boa assim. A minha autoridade não se perde quando de fato eu mostro para o outro aquilo que eu sou e mostro para o outro aquilo que eu preciso. Eu simplesmente preciso. Eu entendi ali. Ele dizia para mim, eu preciso não da sua bênção, mas da sua bênção que vem por você, mas que é de Deus, que é de Jesus Cristo. Isso é ter alguém que, deixando de lado o orgulho, né, deixando de lado o ser autoritário, tem autoridade e que não perde a autoridade pelo simples fato de dizer, eu preciso, me dá aquilo que eu preciso. Vamos pedir a nosso Senhor, né, no dia de hoje, pedir pela intercessão do Padre Aloísio, que a gente possa deixar de lado, né, falando de liderança, que às vezes a gente confunde tanto essa liderança, né, que acha que eu que mando, que é eu que quero, aqui sou eu que faço. Bobagem. Nós não vamos levar isso e não leva isso para Deus, porque nós vamos ter que deixar isso aqui e no final das contas vai deixar uma imagem para as pessoas de alguém aborrecido, de alguém amargo, de alguém que passou por esse mundo só querendo mandar. Ao contrário, a minha autoridade precisa ser expressão de alguém e isso eu levo para Deus. Expressão de alguém que passou por esse mundo e vai continuar. Vai deixar nesse mundo a expressão de Deus, a expressão do carinho, a expressão de alguém que a gente gostaria que ainda estivesse no nosso meio. Eu chamo isso de liderança. E falando de liderança, falo de uma liderança que tem autoridade, não que é autoritário. E isso eu conheci muito no Padre Aloísio.